Olá pessoal, Deus abençoe você. Seguimos firmes no propósito do Bíblia Todo Dia e hoje vamos conversar sobre os capítulos 16, 17 e 18 de Atos dos Apóstolos, capítulos que vão abordar e descrever a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que na verdade começa no finalzinho do capítulo 15, no episódio que Paulo chama Barnabé para visitar, passar novamente pelas igrejas que eles edificaram juntos, mas Barnabé sugere para Paulo convocar novamente João Marcos. Mas lembre que João Marcos no capítulo 13 abandona eles no começo da primeira viagem missionária e aí Paulo não concorda com essa sugestão de Barnabé. De tal maneira que o texto de Atos capítulo 13 diz que eles tiveram no verso 39 uma grande desavença. Eles discutiram por conta de João Marcos. Afinal de contas, o ministério de Barnabé era o ministério da segunda chance, de acreditar naqueles que ninguém acreditava. Mas Paulo lembra do que João Marcos fez e acha que prefere não correr esse risco nessa segunda viagem missionária. Então, Barnabé toma a decisão de pegar João Marcos e seguir para Chipre, e Paulo pega Silas, dessa vez, para ser o seu acompanhante, o seu cooperador, e eles vão para outro lado, vão visitar as igrejas que tinham se formado na primeira viagem. Só uma observação importante, é claro que essa desavença, ela teve um final. Depois, mais para frente, você vai ver Paulo mencionando muito bem Barnabé, inclusive João Marcos, que era o motivo da desavença. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo vai recomendar que João Marcos o visite porque ele é muito útil no ministério. Tão útil que João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Então, Paulo e Silas saem para a sua segunda viagem missionária e eles vão para a cidade de Derbe e Listra, e lá eles encontram Timóteo, um jovem que também no Novo Testamento é muito importante no ministério de Paulo, tão importante que escreve, ou melhor, que é o destino da primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. Então eles vão para essa segunda viagem, os três, Paulo, Silas e Timóteo, uma viagem bem extensa, que resumidamente passa por 6 regiões: Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. E desses 6 lugares que eles visitam, eu quero, na verdade, mencionar, ressaltar, observar com você 3 acontecimentos em 3 dessas cidades. A primeira, a cidade de Troade, no capítulo 16, versículo 1 ao 10. Lá diz que Paulo, Timóteo e Silas estavam se preparando para ir pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito Santo lhes impediu. Olha que coisa mais interessante, até aqui no livro de Atos dos Apóstolos nós vemos que eles vencem muitos impedimentos, impedimentos da religião, impedimento da resistência do coração dos homens, impedimento da perseguição, das ameaças de morte, mas dessa vez no capítulo 16 eles são impedidos pelo próprio Espírito de Deus. Que coisa mais interessante. Talvez você esteja perguntando por que será que o Espírito Santo impediu Paulo de levar o evangelho na região da Ásia? Seria porque ele não queria que os asiáticos se convertessem? É claro que não. É porque, na verdade, a Europa era uma rota estratégica da parte de Deus no ministério apostólico de Paulo. Paulo é impedido pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo lhe dá o direcionamento de onde ele deve ir. Paulo tem uma visão de um macedônio chamando ele, pedindo ajuda, socorro, direção, amparo. Então a Bíblia diz que Paulo entende e imediatamente eles partem para essa região da Europa. Por quê? Porque era a rota estratégica do Espírito Santo. Por quê? Porque a Europa era o centro comercial do mundo. Então Paulo, atingindo o centro do mundo, centro político, centro religioso, centro comercial do mundo, a mensagem do Evangelho, partindo dali, se espalharia com muito mais velocidade para os outros lugares. Tanto que você vai perceber que depois a Ásia recebe a pregação do Evangelho através, por exemplo, das pessoas que Paulo ganha na Europa. Então não é que o Espírito Santo não queria que os asiáticos se envolvessem, mas é que ele tinha uma estratégia poderosa. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Que não basta nós conduzirmos e realizarmos as coisas de Deus com coerência apenas. Olha, porque era coerente ou não era Paulo ir para a Ásia? Claro que era, portador de uma mensagem tão poderosa como o Evangelho, mas a gente precisa estar sensível à direção do Espírito Santo, porque nem sempre o coerente é aquilo que Deus espera de nós. É necessário fazermos coisas de Deus, da forma de Deus, sim,
mas de uma forma sensível à direção que o Espírito Santo dá a nós. Essa é a primeira lição que eu divido com você. A segunda ainda no capítulo 16, versículos 22 ao 40, já na cidade de Filipos, quando Paulo é preso Na verdade, a cidade de Filipos é muito especial. Ele prega o evangelho para uma mulher, essa mulher tem o seu coração aberto, né, para receber a palavra, recebe eles na sua casa, e um dos dias que Paulo está fazendo o seu trabalho evangelístico, apostólico nessa região, uma menina tomada por um espírito imundo de adivinhação, manipulado por uns homens que ganhavam dinheiro com isso. Paulo incomodado com aquilo, porque essa mulher há dias seguia e gritava: olha, ali estão indo homens, mensageiros, embaixadores de Deus. Paulo, ele incomodado, falou: basta. Ele repreende esse espírito imundo e essa menina é liberta. Uma coisa boa para ela, mas não para aqueles homens que ganhavam dinheiro com isso. Eles começam a perseguir Paulo. Paulo é preso na região de Filipos, capítulo 16, versículo 22 em diante. E aí, dentro da cadeia, com as mãos amarradas e os pés amarrados, Paulo e Silas só podem conversar, e eles decidem louvar a Deus, cantar a Deus, apesar da sua circunstância, apesar da sua dificuldade, apesar de não saber o que haveria de acontecer com eles nos próximos minutos ou horas. Eles começam a louvar a Deus, e o lugar onde eles estavam presos treme, né? O verso 26 do capítulo 16 diz que existe um terremoto nesse lugar. De repente, as portas desse lugar se abrem, e aí o carcereiro se assusta porque vê aquelas portas abertas e imagina consigo mesmo: puxa, se esses homens escaparam, eu vou ser punido, então eu já vou tirar minha vida. E quando ele está prestes a se matar, ele escuta do fundo do cárcere uma voz dizendo assim: não faça isso, não se mate, não precisa você fazer isso. E aí esse homem se assusta, pede uma luz, ele ilumina o lugar e vê o apóstolo Paulo e Silas dentro do cárcere. Olha que coisa interessante, as portas estão abertas, mas eles continuaram lá dentro. E aí Paulo diz assim: você não precisa se matar. E aí o texto não fala os detalhes, mas possivelmente Paulo falou alguma coisa do evangelho a esse homem, e ele diz: o que então eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo diz: creia, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Duas coisas eu quero observar com você nessa passagem. A primeira, o coração dessa igreja, né? Perseguida, trabalhadora, perseverante e mesmo presa, adora a Deus, tem motivos para adorar a Deus, adora a Deus nas adversidades. Né? Essa é uma marca importante. Como você reage nos dias difíceis? Se você tem uma oportunidade de conversar com Deus nos dias difíceis, você só lamenta, você só reclama, você só pede socorro, ou você faz o que esses homens fizeram? Louvam a Deus. Um louvor que libertou eles, na verdade. Segunda coisa que eu observo aqui é o valor de uma alma, né? Na verdade, para aquele carcereiro era indiferente se Paulo e Silas fossem morrer. Ele era o cara que estava cuidando da prisão deles. Para ele, para o carcereiro, era indiferente o que ia acontecer com Paulo e Silas, mas para Paulo e Silas, o que aquele homem ia fazer com a sua vida não era indiferente. Se Paulo fosse morrer no outro dia, para aquele carcereiro estava tudo bem, mas para homens de Deus, se aquele homem fosse se matar, era necessário parar. Paulo tinha a oportunidade de sair e dar continuidade ao seu ministério, mas ele viu que aquele homem ia tirar a sua vida e ele parou. Olha o valor que uma alma tem para os homens e para as mulheres de Deus. Quero te dizer, se você conhece alguém que não ama mais a vida, se você tem escutado pessoas falar sobre a morte, eu quero dizer a você, homens e mulheres de Deus não são indiferentes. Como Pedro recebeu de um anjo na sua prisão, ele disse: vai a eles e anuncia as palavras desta vida. Homens e mulheres de Deus, Igreja de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, são portadores de palavras de vida. Seja um homem ou uma mulher de Deus que anuncia vida e luz às pessoas que não têm mais vontade de viver. Uma outra coisa me chama a atenção aqui, e ela é mais uma explicação. O verso 31 às vezes é muito mal entendido por muitas pessoas. Elas dizem assim que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quer dizer que se eu crer, existe uma promessa de que o Senhor salvará também a minha família? Não. Na verdade, para ser melhor entendido, o texto precisa ser reproduzido da seguinte forma: creia, você e a sua casa, e serão salvos. Existe uma promessa: todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse
será salvo. Mas existe uma terceira observação de tantas que você também deve ter visto nessa segunda viagem missionária que fala comigo, que é no capítulo 17, no versículo 11 para frente ali, que fala quando Paulo chegou em Bereia e ele foi, como de costume, a uma sinagoga para pregar o evangelho, e os bereanos, diz o versículo 11, eles eram mais educados que os cidadãos das outras cidades que Paulo passou, que os membros que não aceitaram a palavra, que eram das sinagogas que Paulo visitou. Os bereanos, diz o versículo 11, bem assim, 17:11, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. E aí o versículo fala uma coisa interessante, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que legal, eles ouviam a mensagem de Paulo de uma maneira respeitosa, ávida, como diz o texto, mas nos outros dias eles iam se certificar nas Escrituras, estudando se de fato as coisas eram como Paulo estava transmitindo a eles. Olha a importância de estudarmos as Escrituras, irmãos. Estamos num tempo onde a informação chega muito rápido a você. A internet nos transmite pesquisas e informações com uma velocidade muito grande. Mas, apesar de a internet e a tecnologia trazer o seu benefício, muitas coisas que não são verdades também têm chegado a nós com muita facilidade. Estamos, inclusive, numa época que tudo precisa ser passado pelo filtro, se é fake news ou não é. Assim também muitas coisas ou muitas pessoas que falam em nome de Deus precisam ser provadas pela Escritura. Cuidado, nem tudo que você escuta em nome de Deus ou alguém falando com uma palavra, com a Bíblia na mão é verdade. Como eu faço então, pastor, para saber se aquilo que eu escuto, leio ou vejo é legítimo, é verídico, é de Deus ou não é? A resposta está aqui, aprenda com os bereanos. Vá para a sua casa, leia o texto bíblico, ore, se instrua na palavra de Deus e veja se é verdade. Esses homens nos ensinam que um exemplo muito importante, que não basta sermos apenas ouvintes ou apenas leitores da palavra de Deus. É necessário sermos estudiosos dela. Eu conversava com um homem hoje e ele dizia assim, a minha Bíblia já está tão riscada que não tem mais espaço para mim pintar ela. Porque são marcas de um homem que lê a Bíblia. Me lembro de uma frase de Charles Spurgeon que diz que uma Bíblia rabiscada, uma Bíblia caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. E é assim que eu termino essa devocional de hoje, encorajando você a não somente ler os capítulos do dia, mas estudá-los. Permita que Deus fale com você, que não seja você nas devocionais que lê a palavra, mas ela que lê o teu coração. Que Deus abençoe você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Deus abençoe.